a questão da palavra formado, né? Ela basicamente a gente pode aposentar ela. Hoje nós somos formandos o tempo todo, né? Nós estamos sendo formados o tempo todo. Então a palavra certa é formando. E na nossa vida nós vamos ter várias carreiras, né, Sandrão? Porque tem carreiras que você fez, faculdades que você fez, que já não faz mais sentido. E a gente tem que, você consegue hoje, num processo de 1, 2 anos, se reinventar completamente. Mas para isso, você tem que ter a coragem de deixar aquilo que já não serve mais, né? Que tal você conhecer quais são as habilidades que separam líderes medianos de líderes com performance excepcional? Foi pensando nisso que eu e o Salibão continuamos as nossas pesquisas sobre liderança como continuidade da nossa obra Liderança Disruptiva. Sempre estamos recorrendo a pesquisas. Nós chegamos a 5 pesquisas que mostram 5 habilidades que todo líder excepcional adota no ambiente em transformação. Afinal, né, Salibão, como a gente sempre comenta, as habilidades e competências clássicas continuam sendo relevantes. Porém, agora a gente tem um conjunto de habilidades que deve ser introjetada no repertório de qualquer líder, né, Salibão? Ah, com certeza, esse mundo dirigido pela tecnologia nos traz novas visões, né, sobre liderança, gestão e tudo que nós conhecemos sobre administração de empresas, né, Sandrão? E essa visão mais atualizada é importante, né? Porque à medida que o mundo começa a se mexer muito, as teorias de gestão também tem que começar a se mexer, né? E elas ficaram paradas no tempo, né? Esse tem sido aí o foco do nosso trabalho, né, Sandrão? Não há dúvidas. E agora nós elencamos 5. Esse é um vídeo para te dar uma perspectiva de 5 habilidades para você refletir no seu próprio repertório. Eu vou começar, Salibão, citando uma pesquisa que foi um estudo realizado pela consultoria Accenture, que mostrou que 81% dos líderes acreditam que a capacidade de adaptação é a habilidade mais importante para o sucesso futuro. Não é à toa o resultado dessa pesquisa, né? Porque, de fato, nós vivemos num mundo em constante mutação. Não só constante mutação, mas mudanças cada vez mais velozes. A capacidade de se adaptar mais rapidamente a esse novo contexto é um imperativo para obter sucesso nesse novo mundo, né, Salibão? Em teoria, é até fácil falar isso, né, Sandrão? Mas na prática é um desafio bastante grande, né? Porque o ser humano ele nasceu para, né, para fazer muito bem a mesma coisa, não querer mudar muito, né? Então você criar esse ambiente de adaptabilidade nas empresas, criar o senso de urgência, começar a trabalhar o mindset aberto, né? O mindset de aprendizado, de você sempre querer buscar coisas novas, né? E nunca dormir na tua estratégia, né? Que você desenvolveu há anos atrás, né? Que funcionava muito bem, mas que não funciona mais. A gente vive num mundo muito mais dinâmico, né? E se você não tem essa capacidade, é importante você desenvolvê-lo e procurar até alguém, um profissional, para te ajudar, né? Um coach, psicólogo, né? Para ajudar você a caminhar, porque não basta saber que ela é importante, né, Sandrão? E aí tem uma estrutura fundamental para a gente pensar, e vocês vão ver que essas 5 habilidades, elas estão muito interligadas, são interdependentes, que é a capacidade de você aprender continuamente, né? Quando a gente fala se adaptar, como eu me adapto rapidamente ao contexto? Tem uma primeira questão que é comportamental, é você introjetar isso, essa necessidade na sua rotina. Então, entender que o mundo está em constante mutação e você tem que acompanhar a velocidade das mudanças e não ficar dormindo em berço esplêndido. No passado, essas mudanças eram muito mais lentas. A tendência à estabilidade era maior. Então, a capacidade de adaptação não era um requisito tão mandatório quanto o atual. Então, primeira visão, você tem que colocar isso na sua mente. Você tem que ser um profissional mais líquido, mais flexível ao ambiente. Segundo, adquirir conhecimento, adquirir competências, adquirir um repertório de conhecimento multidisciplinar, né, Salima? Porque se eu não tenho um repertório de conhecimento multidisciplinar, como eu vou conseguir me adaptar a um contexto que eu não conheço? Eu tenho que ter essas duas possibilidades de flexibilidade comportamental em relação ao meu desenvolvimento e capacitação, né, Salima? É o que a gente chama de especialista generalista no nosso livro, né? Liderança disruptiva, né?
que no passado a visão era você saber muito bem um tema como ninguém sabia, profundamente, todos os campos. Você era o rei daquele tema. Só que esses temas hoje eles ficam obsoletos mais rapidamente, né? Então, se você não tem capacidade de desenvolver novos temas, né, você fica parado no mundo. Hoje nós temos que aprender profundamente vários temas, né, Sandrão? Então, a nossa mente tem que andar rápida, né? As empresas têm que criar ambientes que dê essa rapidez, né, que não trave as pessoas, né, para que as pessoas também possam acompanhar. Não basta exigir das pessoas essas habilidades se você não dá um ambiente para elas desenvolverem, Sandrão. Isso é uma Isso aí. loucura, né? Então vamos lá. Primeira, adaptabilidade. Anota aí, beleza? Vamos na segunda, visão estratégica. Vamos referendar com outro estudo. Um estudo da IBM descobriu que 71% dos líderes acreditam que a capacidade de tomar decisões estrategicamente será ainda mais importante no futuro. E aí aqui também tem um contexto, né, Salibão? Num ambiente muito mais complexo do que no passado, onde as decisões estavam orientadas à manutenção do status quo, pensar estrategicamente tem a ver com formular novas possibilidades, instilar um pensamento criativo que vai gerar novos fluxos de receitas e novas possibilidades para a empresa. Pensar estrategicamente tem muita correlação com preservar o presente, mas, sobretudo, criar um futuro, né, Salimão? A estratégia, na verdade, Sandrão, é escolher o caminho certo, né? E a gente faz aquela analogia, né, das três fases do pensamento estratégico, né, que a gente vem da primeira Revolução Industrial até o final dos anos 70, onde pouca coisa mudava e bastava você fazer alguma coisa bem, produzir algum produto bem, tudo ficava bem. De repente a gente entra na era da globalização, a partir dos anos 80, onde o foco é o concorrente, então todo o pensamento estratégico estava voltado para você criar barreiras de entrada, para você esmagar seu concorrente, para você bater o seu concorrente. De repente a gente muda, a gente entra no mundo da explosão da tecnologia, que a gente usa como referência os anos 2000, que basicamente derruba tudo, Sandrão, derruba tudo que a gente aprendeu sobre estratégia, né? Agora, não basta você simplesmente ficar olhando para ver o que o concorrente está fazendo, que a hora que você pegar vai ser tarde, né? Então, a única maneira de você inovar é como nós mostramos no nosso livro Estratégia Adaptativa, né? É tendo o cliente no centro, sabendo ter o suporte dos dados, da inteligência artificial, da nanotecnologia, da ciência de data science, né? Todas as coisas que dão os insights para você criar produtos e serviços, para você inovar continuamente, né? Como instilar esse pensamento estratégico, né? Eu diria que de uma forma muito pragmática, a estratégia, como o Salibão falou, é qual o caminho que a gente vai seguir, como a gente vai chegar lá, enfim. Então, dessa forma, você tem que ter um profundo entendimento do seu negócio, do negócio onde você está inserido, em que você está inserido e inserida, e um profundo conhecimento do mercado. E no mercado, como o Salibão comentou, sobretudo das tendências do comportamento do seu cliente. A partir desse entendimento de quem eu sou, quais são minhas competências centrais, quais são as demandas do cliente, para onde ele caminha, você consegue ter condições de desenvolver um pensamento estratégico. Porém, um pré-requisito fundamental é que quando eu falo de conhecer minhas competências centrais, é primeiro, não ficar escravo do que eu sou hoje. Eu tenho que ter condições de desenvolver novas competências para esse novo mundo. Então, eu tenho que entender quais são minhas expertises e o que mais eu tenho que desenvolver para poder atender a segunda parte do processo, que é mercado. E quando eu falar do mercado, eu tenho que olhar com a lente certa, porque nós vimos muitas companhias e líderes que colocaram a lente incorreta e, com isso, qual foi a consequência? Né? Desenvolveram iniciativas brilhantes e maravilhosas, de novo, para o mundo que não existia mais. Esse é um dos principais motivos do fracasso retumbante de muitas organizações, que na realidade não foram as empresas que fracassaram, né, Salibão? Foram seus líderes que levaram as empresas para caminhos inadequados, né? Então vamos lá, anota aí. Visão estratégica. Vamos para o terceiro? Antes de ir para o terceiro, deixa eu dar um recado para você. Tudo isso que nós estamos trazendo aqui faz parte de um amplo estudo que eu e o Salib fizemos sobre liderança, e como eu disse, ele está adensado na nossa obra Liderança Disruptiva, mas nós, com o intuito de estender os tentáculos desse conhecimento,
gerar mais profundidade para quem deseja, criamos um curso online Liderança Disruptiva. Lá você vai ter as 8 competências transformadoras para liderar na gestão do amanhã, apresentadas por mim e pelo Salib em videoaulas, né, um curso online de videoaulas, apresentadas por mim e por Salib, e com a presença de convidados ilustres. Então, tem Rancharan, tem Alex Osterwalder, tem John Davis, né, que são as pessoas que nós entrevistamos para fazer o livro. Além disso, então você tem a apresentação minha do Salib, uma visão prática daquele conteúdo, inclusive com a participação desses convidados, e sempre você vai ter um framework de trabalho, ou seja, para você desenvolver aquela competência, o que você tem que fazer? Então, nós trazemos 3 dinâmicas para cada uma das 8 competências para que você possa desenvolvê-las. Como se não bastasse, ainda nesse programa, você tem ao longo do ano 4 mentorias coletivas comigo e com o Salib, onde ao vivo nós esclarecemos as dúvidas da turma. Se você deseja se aprofundar nesse conteúdo, eu vou deixar aqui o link na descrição, mas também aqui o QR Code para você estar com a gente, que esse é um programa que, felizmente, nessa Salibão, temos recebido feedbacks para lá de positivos de pessoas que têm tido um resultado incrível no seu desenvolvimento como líder, né, Salibão? Ah, com certeza, é muito profundo, né? Com muitos instrumentos, muitas ferramentas, né? Para você se desenvolver como um líder ou uma líder melhor nesse mundo dirigido pela tecnologia, né? E realmente e a participação também desses grandes nomes dentro dele é fantástico, né? É a Realmente cereja do bolo. todo mundo, a nota basicamente perfeita. Todos que têm feito curso têm dado nota máxima. É isso aí. E agora nós vamos para a terceira. Não, nós começamos, então, só recapitulando, nós falamos de adaptabilidade, visão estratégica. E a terceira nós vamos na chamada soft skills. Olha que interessante esse estudo que nós recorremos da Creative Leadership, é Center for Creative Leadership. Esse estudo descobriu que líderes que demonstram empatia têm equipes mais engajadas e produtivas. Então, a terceira habilidade que a gente quer trazer para você é a empatia e habilidades interpessoais. Aí uma competência, uma habilidade essencial nessa Libão, que no mundo de home office, no mundo de virtualização do trabalho, de distância, de complexidade, se torna ainda mais relevante, né, Salibão? Com certeza, né? Acho que nesse mundo, de novo, né, voltado para a tecnologia, né, voltado para a inteligência artificial, que só se fala nisso agora e vai se falar cada vez mais Cada vez nisso, né? mais. A humanidade ela volta, né, Sandrão? Ela tem um papel muito importante, né? Principalmente até nas questões de saúde mental nas empresas, né? Se você não trouxer a humanidade para perto, que no final nós não somos máquinas, nós tratamos com máquinas, nós somos pessoas, né? E hoje as empresas, uns precisam cuidar dos outros também, né? Para que a gente se mantenha sano nesse mundo cada vez mais veloz, né? Que vai nos trazer cada vez mais complexidade, cada vez mais rapidez e cada vez mais desafios. Então, se não houver um suporte para as pessoas desempenharem o seu melhor, as pessoas se perdem, Sandrão. Muito simples, né? Exatamente. Sim, a tecnologia é fundamental na evolução da sociedade, ela está por trás da rapidez das mudanças. Porém, a tecnologia ela serve ao ser humano, a tecnologia é meio. Quem viabiliza a mudança são os seres humanos. Se nós não tivermos esse entendimento, acabamos caindo no risco que muitos estão correndo hoje em dia, né? Nós temos visto uma escala incrível das doenças de saúde mental no trabalho. Por quê? Que nós não estamos sendo hábeis o suficiente de preparar as pessoas para lidar com toda essa complexidade. E como fazer? Um ponto fundamental que nós aprendemos desde menininho, menininha, a gente tem que usar, que é a boa e velha empatia. Se colocar no lugar do outro, acolher o outro. Veja, liderar tem a ver com pessoas. A liderança é um exercício eminentemente humano. Se você só gerencia o negócio, você não lidera o negócio, porque você não lidera pessoas. Então, nós estamos falando de uma habilidade tão essencial quanto essas habilidades interpessoais, que todo líder deve se responsabilizar. Não dá para fugir disso, né, Salibão? Não dá para escapar, falar, não, eu sou um ótimo gestor, eu lido aqui com números. Não, não. Se você é um líder, uma líder, você lidera pessoas, né, Salibão? É simples assim. Tem um ponto fundamental para a gente falar da quarta, né, Salibão? Nós comentamos aqui com extenuantemente a questão da velocidade das mudanças. Esse é um imperativo dos novos tempos. O mundo nunca mais vai ser mais lento do que é. Pelo contrário, só tende a ganhar tração e E velocidade. Então, agilidade é uma quarta habilidade que nenhum líder pode abdicar, né, Salibão? Não dá mais para você ter um processo decisório lento num mundo que evolui com uma velocidade estratosférica, né?
Eu lembro daquela fala do Fred Trajano, né? Perguntando se a Magazine Luiza era uma empresa rápida, né? Ele falou assim, é mais que rápida, é uma empresa ágil, né? E faz uma analogia entre o trem-bala, né? Que anda rápido, mas ele tem que fazer paradas, né? E ao contrário do leopardo, que anda na floresta, basicamente vendo as oportunidades de presas, entendeu? Então, basicamente, nós temos que ser cada vez, sim, trem-balas, mas com mentalidade de leopardo, né? Um trem ágil, Um híbrido, né, Salibão? um trem feito de algum material que você consiga se mexer rapidamente, né? Agora, note a interdependência de tudo que nós estamos falando. Alguns têm confundido, né? Isso é muito comum, agilidade com rapidez. Rapidez sem direção não vai te levar a lugar algum. Agilidade pressupõe tomar decisões com rapidez e de forma assertiva. E se você não tiver o contexto de todo o ambiente que nós estamos inseridos, se você não tiver o contexto de todas as peculiaridades desse novo mundo, você não vai conseguir tomar decisões com agilidade e assertividade. Sendo assim, o pressuposto de você adaptar o seu modelo de liderança à agilidade também envolve você ter um processo de autocapacitação, autoconhecimento, para estar apta a lidar com todas as variáveis novas desse novo mundo. Alguns entendem, né, Salibão, que vão conquistar agilidade apenas acelerando o passo. Isso só gera mais sofrimento e mais ineficácia, né, Salibão? Porque, no final do dia, o mínimo denominador comum aqui é quais são as decisões que você toma e com qual velocidade. Não adianta, não tem nada pior que você correr mais rápido para o lugar errado, né, Sandrão? Você vai estar gerando o mesmo ônus. Então, aqui, ó, uma referência importante para você. Como você toma decisões hoje? Qual é o seu processo decisório? Qual que é o sistema que você estilou na sua organização para ter agilidade nesse processo decisório? Você analisando o processo decisório vai te ajudar a entender a questão da agilidade. Quantos dias leva para uma decisão que você toma até que ela seja executada? É claro, isso vai depender da complexidade da tarefa, mas daí já dá para você ter uma boa noção de qual que é o padrão que você está adotando e como você pode, a partir desse conhecimento, estabelecer um novo ritmo tão essencial quanto todas as outras habilidades que a gente trouxe aqui. Então, a quarta habilidade. Então, vamos lá? Falamos do que aqui? Adaptabilidade, visão estratégica, empatia, habilidades interpessoais e agilidade. E a quinta habilidade? Essa é uma das nossas prediletas, né? E aí, de novo, vamos nos referendar a um estudo da Deloitte que mostra que 80% dos líderes acreditam que o aprendizado contínuo será ainda mais importante no futuro. Temos falado muito do lifelong learning, do aprendizado contínuo, do programa de formação contínua. Às vezes a gente até corre o risco de ser repetitivo, né, Salibão? Mas não dá para você suportar tudo isso sem aprender continuamente, com frequência e disciplina, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. E aprender rapidamente também, né? E acho que aprendizado está aí desde que nos conhecemos por gente, né? Mas o que é diferente agora, né? Como os ambientes mudam mais rapidamente, a necessidade da gente aprender mais rápido também é fundamental, né, Sandrão? E para isso nós temos que fazer várias coisas, né? Não basta só ter aquele aprendizado que a gente teve na escola, né? A questão da palavra formado, né? Ela basicamente a gente pode aposentar ela. Hoje nós somos formandos o tempo todo, né? Nós estamos sendo formados o tempo todo. Então a palavra certa é formando. E na nossa vida nós vamos ter várias carreiras, né, Sandrão? Porque tem carreiras que você fez, faculdades que você fez que já não faz mais sentido. E a gente tem que, você consegue hoje, num processo de 1, 2 anos, se reinventar completamente. Mas para isso, você tem que ter a coragem de deixar aquilo que já não serve mais, né? Exatamente. Aliás, vamos pegar carona que o Salib trouxe. No nosso curso online Liderança Disruptiva, um dos módulos é só sobre o líder que aprende. Que não é só o líder que aprende, mas que constrói ambientes de aprendizado. Então, nesse módulo, nós estressamos esse tema, mostrando quais são as características desse contexto, trazendo referências da prática, de como você colocar isso em prática, e mais, que exercícios e dinâmicas você pode fazer para ser um líder, uma líder que aprende.
Entendam que quando a gente fala de aprendizado, o que a gente está fazendo aqui é um processo de aprendizado. Fazer o nosso curso online é um processo de aprendizado. Fazer um MBA é um processo de aprendizado. A única ressalva que nós temos: tome cuidado para não aprender o velho. Tome cuidado para não aprender um conhecimento inadequado para esse novo mundo. Senão você vai estar excelentemente preparado, preparada, capacitado, capacitada, com conteúdo que não cola nas demandas atuais. Aprendizado contínuo, lifelong learning, é fundamental. E aí, de novo, a gente faz essa ressalva. Quem desejar se aprofundar nesse tema, acesse aqui o QR Code, está na descrição do vídeo, faça o nosso curso online, que esse tema, por exemplo, ele tem um bloco específico, além das 7 competências transformadoras. O líder como arquiteto de negócios, o líder exponencial, algorítmico, comunicador, colaborador, ESG, ambidestro. Você vai ter acesso a todo um repositório de conteúdo para ser um líder, uma líder de mais performance. Vamos fechar aqui nosso pensamento, então, Salibão? Falamos em 5 habilidades aqui. Começamos falando sobre adaptabilidade, tenho que me adaptar a esse contexto. Falamos sobre a perspectiva, a necessidade de pensar estrategicamente, né? Somando todos as variáveis do negócio. Falamos sobre a empatia e habilidades interpessoais, se conectar com os seus colaboradores, colocar, ter o ponto de vista deles. Falamos sobre agilidade, não basta ser rápido, eu tenho que tomar decisões rápidas e assertivas. E fechamos com o aprendizado contínuo. É claro que tudo isso vai se formando e a gente vai gravar outros conteúdos relacionados ao tema, porque é um processo de desenvolvimento de conteúdo que está acontecendo aqui agora, né, Salibão? Mas essas referências já ajudam quem está nos assistindo a desenvolver um repertório necessário para ser bem-sucedida nesse novo mundo, né, Salibão? E nunca foi tão importante essa necessidade, essa agilidade de você se adaptar mais rapidamente ao ambiente que nós vivemos, né? Para você como líder, né? Porque as empresas precisam hoje de líderes ágeis, líderes rápidos, líderes que aprendem continuamente, com facilidade, né? Porque o fator tempo, né? Que é um dos... Já dando spoiler aí sobre o nosso próximo livro, né? O tempo fica cada vez mais comprimido, cada vez menor, né? Então, tudo isso que a gente fala, gostem ou não, tem que ser feito com mais rapidez, né, Não há Sandrão? Não é dúvida, nenhuma não vai ter questão jeito. de gostar, né? E não é uma questão de falar, pô, será que é? Não, Muito tá legal. aí, né? Tá Tá aí, aí. as mudanças estão aí, né? Só não vê quem não quer. Aliás, tudo está aí, pessoal. Tudo está aí. Tudo está aí. E veja, o líder é o farol da transformação. Você se desenvolver como líder é a perspectiva que você tem entre escolher ser protagonista ou um mero passageiro no trem desse desenvolvimento, dessa jornada. Ok? Olha, como sempre, foi muito legal compartilhar conhecimento aqui com vocês. Mais uma vez, convidamos você a conhecer nosso curso Liderança, mas estaremos aqui sempre, né? Nos acompanha, assine lá nosso canal do YouTube aqui, clique aqui, acesse o sininho para ser avisada com novos vídeos, e cada vez mais nós estaremos nessa jornada de trazer conteúdo relevante para ajudar na sua transformação, na sua evolução nesse mundo tão complexo, mas cheio de oportunidades que nós estamos vivendo. Valeu? Boa, Salibão! É isso aí, Sandrão. Abraço, Valeu! pessoal.